Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não lhe te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7, ou até 77 vezes, em outras traduções. Jesus responde a Pedro aí com esse número, né, que é um número incontável, né, que Jesus quer dizer que não são apenas esse numeral 70 vezes 7 ou 77 vezes, mas incontáveis, né? Mas imagine aí se Jesus, em vez de responder esse número, tivesse perguntado a Pedro, tivesse feito a seguinte pergunta a Pedro: Pedro, até quantas vezes o Pai deveria te perdoar se você pecasse contra ele? Até 7 vezes? Claro que Pedro ficaria espantado e não queria ser perdoado apenas 7 vezes, né? Jesus já tinha ensinado o Pai Nosso lá em Mateus 6, né? E no Pai Nosso ele diz: Pai, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, a quantidade de vezes que nós perdoamos é exatamente a mesma quantidade de vezes que nós pedimos perdão a Deus. Só vamos ser perdoados se nós perdoarmos aqueles que nos ofendem. Mas a parábola que Jesus conta vai muito além desse número. É importante a gente ver outros ensinamentos aqui da parábola, né? A parábola aqui tem esse título na Bíblia de Jerusalém, de O Devedor Implacável, mas poderia ter outro título, né? Para mim, essa parábola é do rei misericordiosíssimo, riquíssimo e misericordiosíssimo, né? É um rei que perdoa 10.000 talentos, porque o homem tinha pedido a ele, tinha suplicado, tinha caído aos pés daquele rei, e o rei teve compaixão e misericórdia. 10.000 talentos, eu tive a oportunidade de comentar outro dia sobre esse evangelho, né? Um talento equivale a 6.000 denários, ou seja, 6.000 dias de trabalho, aproximadamente, né? Ou seja, 10.000 talentos valiam 60 milhões de dias de trabalho, né? Era uma dívida imensa, impagável, né? Aquele homem não teria condições de pagar aquilo ali, né? Mas o rei, diante do pedido, ele perdoa aquela dívida, né? E aquele servo que foi perdoado vai encontrar um outro companheiro que devia 100 denários, né? Tão pouco comparado com os 10.000 talentos que ele foi perdoado, e ele não quer perdoar aquele seu companheiro, né? Agarra pelo pescoço e diz: paga-me o que me deves, né? E aí o rei, sabendo então desse caso, dessa falta de perdão do homem, vai lá perguntar para ele: tu não deverias tu também ter compaixão daquele que estava devendo tão pouco como eu tive compaixão de ti, né? E vai entregar então o homem para que ele pague toda a sua dívida, né? Então, um ensinamento aí também dessa parábola, né? Quando nós não perdoamos, a nossa dívida cresce instantaneamente diante de Deus. Já pensou? Por falta de perdão, o homem recuperou toda a sua dívida, né? Teve toda a sua dívida recuperada porque ele não perdoou, né? Então, que hoje Deus lhe dê essa graça, né? De você rever aqueles que lhe ofendem, aqueles que lhe ofenderam, né? E pedir, e dar o perdão, de fato, perdoar, como o Senhor está nos ensinando nesse dia de hoje, nesse evangelho de hoje. Perdoar porque nós somos perdoados, né? Nós recebemos esse grande, imenso amor de Deus que nos perdoa sempre, todas as vezes que nós pedimos perdão, né? E então devemos também perdoar aqueles que nos ofendem. Então, é tão pouco aquilo que nós recebemos de ofensa diante das ofensas imensas que nós fazemos contra Deus, contra o Pai, né? E Deus nos perdoa todas as vezes que o pedimos. Então também devemos perdoar. Que o Senhor lhe dê esta graça e que isso lhe sirva, né, para a sua conversão, né?
todo o evangelho, toda boa nova é em vista da nossa conversão, da nossa salvação eterna, né? O final do evangelho também, Jesus vai dizer isso aí, né? Que a gente tenha que perdoar, porque senão nós seremos entregues, né? À advertência final lá do evangelho, né? Até que a gente pague toda a dívida. E já imaginou também a imensa dívida se a gente não pedir, não perdoar aqueles que nos ofendem, né? Deus te abençoe. Até amanhã.